Seja bem-vinda à continuação da carta 3. Nesta carta, eu vou trazer sobre como se deu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E também tem uma parte muito importante e interessante que Jesus explica melhor o que ele quis dizer quando ele falou sobre a nossa fé ser do tamanho de um grão de mostarda. É muito interessante. Então fica aqui comigo e ouça todos esses ensinamentos de hoje. Quando Jesus ia fazer um milagre, ele pensava na vontade do Pai, sabendo que a vontade do Pai é apenas o suprimento de toda a necessidade humana, seja da fome, seja da saúde, seja da prosperidade. Ele mentalizava o desejo do Pai, sabendo que o desejo do Pai é sempre amoroso e sempre positivo, sempre para o nosso bem. Então ele sentia essa vontade do Pai fluir através dele e ser transferida para aquela pessoa que estava solicitando aquele milagre. E quando alguém na multidão comentou que estava com fome, Jesus logo pensou na vontade do Pai, que a vontade do Pai é a satisfação plena de todas as necessidades dos humanos. E aí ele pediu para alguém encontrar algum tipo de alimento e o que ele fez foi pensar nessa vontade do Pai. E ele sentiu essa mente poderosa de Deus, que é ilimitada, que é poderosa, que é ativa, que é amorosa, através da consciência própria dele, saindo, fluindo dele e passando ali para aquele alimento. Ele não sabia muito bem como isso se daria. Isso não estava totalmente claro, mas isso não importa, porque o como não importa. Ele apenas tinha a absoluta certeza de que a fome de toda aquela multidão iria ser saciada. E assim foi. E com este milagre da multiplicação dos alimentos, ele traz alguns pontos. São 4 pontos importantes de aprendizados que ele deixa bem claro sobre o que aconteceu ali. Primeiro é sobre essa matéria. A matéria que é visível para os nossos olhos aqui no universo, ela é apenas a vibração das partículas. A mente, que é a consciência divina, ela vibra e ela se torna visível aqui no mundo da matéria. Portanto, a matéria é apenas isso. É uma vibração em uma determinada frequência, numa determinada velocidade da mente, da consciência divina. E o segundo ensinamento é que as mudanças nessa vibração das partículas, ou seja, nessa reorganização das partículas, acontece como uma consequência das imagens ou dos movimentos da mente que está focada, que está disciplinada, que está dirigida por esta mente maior, pela consciência divina. O terceiro ensinamento diz que quando existe uma consciência que é amorosa e que age inteiramente para fazer o bem aos outros, não há limite ao trabalho amoroso do Pai. Ou seja, o Pai ele está disponível para fazer o trabalho em qualquer momento. E se existe uma mente que é amorosa e que quer fazer o bem ao outro, o Pai vai trabalhar amorosamente através dessa consciência, através dessa mente, através dessa pessoa, para que aquele bem aconteça. E o único limite que pode impedir o trabalho do Pai acontecer são os limites que o próprio homem coloca na sua consciência. E o quarto ensinamento é de que essas mudanças nesta vibração das partículas, ou seja, nesta matéria que nos é visível, só acontece quando a consciência do homem, a mente menor, está em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, unida à mente maior, unida ao Pai consciência. E depois desse milagre da multiplicação dos alimentos, as pessoas ficaram maravilhadas, perguntando como que aquilo poderia ter acontecido. E aí Jesus foi explicar sobre a fé. E então ele disse que se o homem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele poderia mover montanhas. Esta passagem ela é totalmente distorcida pela nossa mente. Nós achamos que ele estava dizendo a respeito de um tamanho, mas não é. Então, ainda neste vídeo eu vou explicar sobre qual que é o verdadeiro significado sobre essa passagem do grão de mostarda.
E Jesus continua dizendo que a fé, ela não pode ser medida por algo relacionado a tamanho, que a fé, ela é apenas um poder de convicção. É quando a gente desenvolve uma profunda crença, mas que a humanidade, ela tem a fé distorcida. Ele compara que a nossa fé parece uma fé infantil, parece uma criança, porque nós associamos que as nossas necessidades vão ser supridas se Jesus realizar. Nós ainda pensamos que Jesus tem que realizar um milagre, igual uma criança que pensa que o seu pai tem que realizar algo por ela, mas que agora ele está trazendo essa nova consciência para nós e que nós já estamos num nível mais avançado, mais profundo, para poder compreender que essa fé, ela tem relação entre a nossa mente menor e a mente divina, e de que todos nós podemos realizar esses milagres se nós tivermos essa fé. E então ele explica o que realmente ele quis dizer a respeito da semente de grão de mostarda. Imagine a semente da mostarda que foi colocada na terra, regada e ali cresceu. Aquela diminuta semente, ela teve a capacidade de germinar e de se transformar perfeitamente em um pé de mostarda e, inclusive, dar suas flores e seus frutos. Tudo numa perfeita sincronia. Tudo isso foi obra do trabalho amoroso do Pai. Aquele grão de semente não teve nenhum trabalho. O trabalho foi inteiramente feito pelo Pai. E esse grão de mostarda é uma diminuta entidade de conhecimento da consciência. Vamos entender isso melhor. A semente de mostarda, ela tem conhecimento da consciência que ela tem. O grão de mostarda tem pouca consciência se comparado a nós, mas esse grão tem consciência na sua proporção. E esse grão de mostarda tem consciência suficiente para germinar e se transformar num perfeito pé de mostarda. E ele traz esse ensinamento a respeito dessa consciência para nós. E ele diz que se nós pudéssemos crer no que nós somos, assim como a semente de mostarda sabe quem ela é, nós poderíamos realizar qualquer coisa que a gente quisesse. Então não se trata do tamanho do grão da mostarda, mas se trata desse grão saber a sua real identidade. E nós aqui, enquanto estamos nessa consciência egóica, nós não sabemos da nossa identidade. E ele deixa bem claro que onde não existe conhecimento da nossa identidade, não há crescimento espiritual. Se nós não soubermos quem nós somos, não vai haver crescimento espiritual. Nós precisamos saber quem nós somos, assim como o grão de mostarda sabe exatamente quem ele é, qual é a função dele e o que ele tem que ser aqui nessa terra. Se nós tivéssemos a consciência do que nós somos, nós poderíamos também mover as montanhas, mover montanhas da nossa vida, colocar coisas em nosso caminho, alcançar tudo que nós desejamos. Mas essas montanhas são difíceis de serem retiradas ou colocadas porque nós temos pensamentos mal elaborados que nós criamos em outros tempos. E nós estamos colhendo os frutos desses pensamentos, dos sentimentos e das ações mal elaboradas. Aquele que descobrir o seu estado de ser, descobrir a sua identidade, entrará no reino dos céus. E o reino dos céus é nada mais do que um estado de consciência, é um estado da nossa mente, onde a gente entra no nosso estado de ser com S maiúsculo. E quando nós entraremos nesse reino dos céus? Quando nós nos arrependermos, não dos nossos pecados, mas quando nós nos arrependermos de quem nós somos, enquanto consciências pequenas, enquanto mentes egóicas, enquanto mentes que são totalmente influenciadas pelos impulsos gêmeos, e a assumir o nosso papel como filhos de Deus. Então, precisamos cuidar do nosso ser, descobrir quem é verdadeiramente esse nosso ser, descobrir este poder que há em nós,
descobrir essa nossa capacidade de conexão da nossa mente pequena com a mente de Deus para entrar em unicidade. Eu quero saber o que você achou desses ensinamentos de hoje, deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, não esqueça de olhar se você já está inscrito aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão!